Nos bastidores de Brasília, as histórias que a história não conta. Apresenta Adenir Souza. Bom dia, estamos aqui na casa do seu Adenir, no setor tradicional em Planaltina DF. Hoje é sábado de manhã, 22 de janeiro de 2022. Estamos aqui para gravar a primeira entrevista do projeto Nos Bastidores de Brasília, as histórias que a história não conta. Bom, seu Adenir José de Oliveira Souza é arquiteto, urbanista, né? É escritor, já publicou aqui poesia em vários livros do Planaltina, Momento Literário do Planaltina, Sonhos Saudados na Abertura do Terceiro Milênio, tem uma biografia no Dicionário de Escritores de Brasília, e a gente vai começar por aí. Como é que o senhor gosta de ser chamado? Arquiteto Adenir? Seu Adenir? Eu gosto de ser chamado de Adenir, certo? Arquiteto é a minha profissão, né? Eu não sou doutor, como as pessoas chamam, doutor Adenir. Eu sou um arquiteto. Então, mas eu gosto de ser chamado pelo nome. Não é necessário você estar caracterizando ser senhor, porque para mim, senhor está no céu. Que bom. Conte um pouco da sua história, as origens da sua família, sua mãe, seu pai. Há quantos anos vocês estão aqui em Planaltina? Meu pai e minha mãe são das famílias tradicionais daqui. Meu pai é da família de Guimarães e minha mãe é da família Gomes Rabelo, que a família que doou as terras que são hoje aqui de Planaltina, certo? Minha mãe morreu com 105 anos, era assim uma memória viva da cidade, certo? Muitos e muitos escritores e cineastas, certo? Já vieram aqui fazer entrevista com ela. E meu pai era um fazendeiro, mas também foi militar, né? Era sargento do exército e foi vereador aqui da cidade, né? E o pai dele foi filho de um pai que foi um dos primeiros juízes aqui de Planaltina. Nós somos em 10 irmãos, certo? Sendo que 6 deles, meu pai conseguiu formá-los no nível superior e 4 no nível profissionalizante. Que bom. Conte um pouco da sua infância. Você nasceu em 1956, coincidência que o início da construção do Brasília. Como é que foi sua infância nos anos 60, o começo de Brasília? Como é que era aquela A minha infância foi uma infância completamente diferente da infância de hoje. A gente, nessa época, a gente podia brincar na rua, podia brincar nos quintais, podia sair, certo? A criança, tinha sua inocência de criança, né? Não tinha televisão, as notícias a gente sabia através de rádio, né? Então, é completamente diferente da criança de hoje, certo? A criança de hoje vive clicando no telefone, clicando no celular, vive na internet, certo? Eles não têm aquela inocência que a gente tinha de brincar de roda, de brincar de pique-esconde, certo? De brincar de carrinho feito com rodas de lobeira, que os próprios pais faziam para a gente, né? A gente não conhecia o plástico, né? Não tinha a matéria plástica ainda industrializada, né? Então, era uma infância completamente diferente. A gente viveu aqui numa cidade em que a gente podia deixar as portas abertas, né? Que a gente conhecia toda a cidade. Hoje em dia, você vive de trás das grades, certo? E não conhecemos nem o vizinho de lado. É uma cultura completamente diferente. Planaltina cresceu muito e nos lugares dos quintais ensombrados, com mangueiras, jabuticabeiras e tal, esse espaço foi tomado pelas construções, certo? É uma cidade assim completamente diferente. Em 1965, Planaltina tinha menos de 19 mil habitantes. Em 66, o senhor tinha 10 anos. A Brasília estava nova, tinha 5, 6 anos só de inauguração. Como é que era a relação aqui das comunidades do setor tradicional com esses pioneiros, esses primeiros que vieram para construir o Campo Novo? Qual a relação de Brasília com o senhor, a sua família e Planaltina? Olha, de um modo geral,
a comunidade planaltinense demorou muito a aceitar, certo? Os imigrantes. Por quê? Por que a comunidade demorou? Porque aqui todo mundo conhecia todo mundo. Então, entrar uma pessoa estranha na cidade, normalmente trazia até temor, trazia até medo. Você não conhecia, né, o caráter, a personalidade da pessoa, quem era aquela pessoa, quem era a família, quais eram suas raízes, quais eram as suas intenções, né? Naquela época, nós tínhamos uma cadeia, que hoje é o Centro de Artesanato, nunca teve um preso nela, entendeu? Então, era uma cadeia simbólica, né? Então, foi um impacto muito grande quando veio para cá a Vila Buritis. Então, tinha até uma certa rivalidade entre a Vila Buritis e a Planaltina, que hoje, graças a Deus, já se desfez. É verdade que até esse corredor da Vila Independência entre as escolas era uma maneira de separar a parte antiga da Vila Buritis? Tem sentido? Não é que... a verdade bem não é essa, não. Porque, inclusive, lá não chama setor de separação. Inclusive, o setor leste chama-se setor de integração. Tanto é que os serviços públicos, muitos serviços públicos, escolas são situados ali, né? Naquele setor. Então, é um setor de integração e não de separação. Esse setor de separação ficou só na cabeça das pessoas, certo? A Vila Buritis, ela acabou se integrando ao setor tradicional ao longo do tempo, né? Esse pessoal, ele é um pessoal que veio do resto digamos assim, a sobra, entre aspas, infelizmente, né, dos imigrantes que construíram o Van Piloto, vieram, né, vieram dos assentamentos, né, da Vila Piauí, exato, certo? E das várias vilas que foram sendo rejeitadas pelo centro da capital, né? Porque aquela, por exemplo, a W3 foi construída para os candangos. Hoje em dia ela é para a elite. Então os candangos não conseguiam acompanhar a evolução da cidade, né? Em termos financeiros, né? E mesmo sociais, aí foram jogados para as vilas. E aí essas vilas vieram para quê? Isso aconteceu em meados da década de 1970. O senhor tem uma lembrança de como isso aconteceu? Os caminhões chegando, a população entrando ali no Cerrado, fazendo os barracos? Tenho sim. Eu me lembro muito bem que aqui na nossa praça lá não tinha água, certo? Planaltina não tinha água encanada. Então eles fizeram um chafariz aqui na nossa praça, certo? Então, esse chafariz... todo o pessoal do Buriti via com galões de água para buscar água aqui. Era uma penúria. O pessoal descia de lá em fila, dava até briga, certo? Porque ficavam em filas horas e horas para pegar um galão d'água. Nós éramos privilegiados, porque tinha água em frente em casa. Esses candangos pioneiros que vieram do plano para cá, ex-operários da construção, que vieram formar a Vila Buritis, se puder falar de alguns deles, tem alguma lembrança de alguma família? Alguma dessas famílias integrou com a sua família? Teve muitos dos candangos que vieram construir daí, inclusive casaram, né? Com as moças daqui, porque aqui não tinha, né? Os rapazes eram poucos, né? Então casava normalmente família com família, primo com primo, conhecido com conhecido. Então várias moças daqui, a maioria, casaram com os candangos, certo? Que tornaram amigos da gente, certo? Inclusive policiais como Souza Lima, como Menezes, certo? Como Magalhães, como o Balbino, que é o marido da Coraci, certo? Então eles todos casaram, essas moças daqui, todas casaram com os candangos, acabaram se integrando, né? Inicialmente tinha aquele preconceito, porque ninguém conhecia esses rapazes, mas aos poucos, né, eles foram entrando na sociedade, vinham para os bailes aqui, né, que aqui tinha bailes com banda, eles iam entrando e acabaram vários casando com as moças daqui. E muitos rapazes também casaram com moças de fora, certo? Teve, por exemplo, a minha prima, a Isis, casou com o doutor Inácio, que era presidente da Terra Cap, certo? Da Nova Cap, aliás, né? E assim foi. A minha família, do pessoal da minha madrinha Amélia,
que era a dona do cartório, mudou para Brasília, e aí acabou casando as filhas também por lá, e os filhos por lá. Esse Inácio é o Inácio Lima Ferreira, que foi por Sobradinho? Isso. Ah, é? É. Ah, ele casou com minha prima. Casou com sua prima, né? É, isso. Ele foi o primeiro, a pessoa indicada na Nova Cap para organizar o assentamento. Isso, ele era um engenheiro muito competente, né? E tal, ele era cearense, né? E aí ele era um engenheiro muito competente, então ele tomou conta de Brasília, né, no início, e ele casou com a minha prima. Certo? E minhas primas todas casaram lá, certo? Lá em Brasília, essas primas, né? Que era filha da minha madrinha, que era viúva, certo? Que é mulher do Adonir, que deu o nome do estádio. Então, essa fase dos anos 70 e 80, podemos dizer que foi a fase da integração dos moradores primitivos de Planaltina com os candangos pioneiros que para cá vieram. Né? Isso, com a fase áurea, né, que pode chamar da integração, da miscigenação, né? Certo? Top, eu acho isso. Só que essa Planaltina dos anos 70 e 80, ela sofreu uma alteração significativa. Na sua avaliação, essa cena, essa imagem que você tem na cabeça da Planaltina lá dos anos 70 e 80, ela se transformou, aumentou a população. No que foi bom e no que foi ruim essa transformação? Olha, tem tudo que se transforma, né? Tudo que se modifica tem dois lados, né? Verdade. Tem um lado positivo e o lado negativo. Muitas vezes o lado negativo superpõe ao lado positivo e outras vezes o lado positivo, né? Superpõe ao lado negativo. Planaltina teve muitos pontos positivos, por exemplo, na educação. Planaltina não tinha uma escola de nível médio, né, de segundo grau. As pessoas faziam o primeiro grau aqui, que era o ensino fundamental, e tinha que fazer o ensino médio no plano piloto. Né? Eu, por exemplo, fiz o ensino médio no plano piloto porque não tinha o ensino médio aqui, que seria, para nós, seria o ensino médio, que hoje em dia é primeira, segunda e terceira série, né? Normal, regional, normal não tinha. As moças tinham que fazer o ensino fundamental aqui e fazer o ensino o normal lá. Ou eles iam para o Elefante Branco ou ia para uma escola particular, né? Então, em termos de educação, melhorou muito, certo? Em termos de saúde, Planaltina não tinha hospital. Ela tinha um posto de saúde, né? Um posto deficitário, com poucos médicos, né? Não tinha material, né? Não tinha internação, certo? Não tinha era parte só de curativos e certo, de receitas. Então, essa parte também melhorou muito. A parte de urbanização, né? As ruas eram de terra batida, né? Certo? Não tinha esgoto, certo? Não tinha água encanada. Então, essa parte de infraestrutura melhorou bastante. O que realmente eu posso, sim, frisar foi o problema de segurança, né? Porque nós vivíamos aqui, né? Como eu já disse anteriormente, nós vivíamos aqui, a gente podia sair, deixar as portas abertas, a gente podia brincar na rua, as crianças podiam brincar na rua, as crianças podiam ir no comércio comprar alguma coisa para os pais, entendeu? Hoje em dia você vive enclausurado, certo? Por quê? Porque aqui, por exemplo, na minha praça, é uma praça de esconderijo de bandido, certo? Então, problema de segurança. Problema de segurança, que é um problema primordial, as pessoas perderam a sua segurança. As pessoas passaram a viver fechadas, trancadas dentro das suas casas, certo? Ao passo que, antigamente, a gente tinha toda a liberdade, né? Certo? Hoje em dia, por exemplo, ninguém visita mais ninguém, certo? Ninguém tem tempo mais de visitar as pessoas. Antigamente, não. Chegava no fim de semana, a diversão da gente era visitar ou brincar com o vizinho, e as mães, os pais levavam a gente para visitar um tio, visitar um padrinho, sabe? Hoje em dia não existe isso mais. Certo.
Então, podemos entender que a modernidade trazida por Brasília tem dois aspectos. O positivo, que os pioneiros candangos que vieram para cá se integraram, melhorou os serviços públicos, e o negativo é que provocou insegurança e as pessoas se enclausuram nas suas casas, né? Pegando a partir daí, né, a partir desse ponto de vista, vamos agora tratar das relações do setor tradicional com as pessoas. Você participa de festa, folia do divino, via sacra, como é que é o seu dia a dia, desde que nasceu na cidade? Fala um pouco dessas tradições que ainda se mantiveram, mesmo com a modernidade. A folia do divino, né? A folia do divino existe duas modalidades, né? A folia de rua e a folia de roça. Então, nós, como sempre fomos fazendeiros, meu pai foi fazendeiro, e eu atualmente tenho essa fazenda ainda, a gente participa da folia de roça. Inclusive, a minha filha já foi a festeira da folia de roça em 2015, certo? E essa folia ela gira durante 5, 6 dias, e todos os anos ela pousa na nossa fazenda. Inclusive, esse ano ela vai pousar na nossa fazenda. A gente recebe a folia, dá um jantar para uma base de 1.500 pessoas, né? Dá um café da manhã e um almoço. Então, somos perfeitamente integrados na cultura religiosa de Planaltina. Outra cultura religiosa que a gente tem aqui, inclusive eu sou o coordenador, é da Folia de Reis, que acabou de ter agora, do dia 2 ao dia 6, certo? Foi uma folia que eu criei há 36 anos atrás, certo? Eu criei essa folia, eu era bem novinho, eu criei essa folia e ela existe até hoje. Ela cresceu bastante e ela é uma folia de raiz, né? Uma folia que pega as pessoas mais humildes, entendeu? E são as pessoas mais humildes que participam dela, diferentemente da folia do divino, que é uma folia mais elitizada, certo? Que a pessoa precisa de ter certo conhecimento e certo poder aquisitivo para realizar. Agora, a folia de reis, não. Ela pode, qualquer pessoa pode dar um café, qualquer pessoa pode dar um almoço ou um pouso de folia. E ela gira aqui dentro da cidade, certo? Ela gira nas casas das pessoas mais humildes que você pode ter. Então, por isso ela é chamada folia de raiz, porque ela é uma folia que pega as raízes, certo? Que pega as pessoas que gostam, as pessoas que conhecem, né, a tradição, certo? Falando e tem a via sacra, né? Eu ajudei a criar, inclusive o cenário da via sacra, o cenário fixo foi feito por mim. Muitas pessoas acham que foi feito por outro arquiteto. Inclusive já publicaram, teve um deputado aí que publicou na TV Globo que esse projeto era de um determinado deputado, que eu não vou citar o nome por questão de ética. E eu chamei a atenção do administrador na época, falei, não, aquele cenário não é desse arquiteto, aquele cenário é meu. Não sabia. Então eu falei, pois é, como é que vocês vão fazer uma reportagem e não faz uma pesquisa, certo? Inclusive eu tenho provas, eu tenho diário de obra e tenho o projeto original nas minhas mãos, que estão arquivados na minha casa, certo? Então, aqui, aí eu citei, aqui em Planaltina tem essa coisa, que as pessoas distorcem e escrevem a história como eles querem, não como a história é, certo? Aí ele me pediu desculpas e tal, mas ficou por isso mesmo. Então, são poucas pessoas que sabem que o cenário da Morro da Capelinha é da minha autoria, certo? Todo o cenário, eu fiz o projeto e executei a obra, certo? Então, eu sou o projetista e executor da obra. Essa pracinha aqui, esse teatro de arena e esse parque infantil também são da minha autoria, certo? E, além disso, eu fui, ninguém sabe, ninguém viu, mas existe documentação, eu fui o primeiro arquiteto que fiz a reforma da igrejinha Nossa Senhora de Fátima, que hoje eles estão querendo tirar aquela porta de madeira,
Mas quem fez aquela porta de madeira foi Atos Bucão. E eu fui autor do projeto da reforma, certo? E sou contra a tirada da porta para pôr porta de metalon. Mas ninguém nunca veio aqui me perguntar se alguém, eu estive na época, eu fiquei 15 dias no Rio com o arquiteto Oscar Neymar e com o Lúcio Costa para estudar a reforma da igrejinha. Eu não fiz meu belo prazer, não. Eu consultei os arquitetos, autores do projeto original, certo? Então, fiquei 15 dias lá e eles me orientaram. E o Neymar pediu para que eu procurasse o Atos Bucão para que ele desenhasse a porta. Ele desenhou e ele mesmo mandou fazer a porta por um carpinteiro que ele tinha. Certo? A execução foi, ele projetou e mandou executar a porta. Certo? Então eu acho assim, um descaso, Chico, o que o IFAM está fazendo, certo? De tirar a porta de madeira, porque não tem segurança. Porta não dá segurança, quem dá segurança é segurança, é colocar segurança lá e não tirar uma coisa histórica, uma coisa tradicional, uma coisa de um artista famoso no Brasil, que está no mundo, e colocar uma porta de metalon. Eu estou aproveitando essa oportunidade, que não tem nada a ver com Planaltina, mas para deixar meu depoimento, certo? Voltando às raízes das ancestralidades de Planaltina. Quando Brasília começa a ser construída na década de 1950, Planaltina já era município, tinha prefeitura, tinha Câmara de Vereadores. Planaltina tinha município. Ela já tinha quase 200 anos. Fala um pouco do que você sabe sobre essa história, antes de Brasília, a pré-existência de Brasília simbolizada por Planaltina, Brasilândia. Na sua narrativa, como é que era essa Planaltina? Planaltina, naquela época, era autônoma. Era uma cidade autônoma, ela tinha um município enorme, ela tinha um município que ia desde Unai, perto de Unai, até perto de Lusiânia, ia por outro lado aqui até Formoso, por ali, certo? Mimoso, certo? Água Fria e até São João da Aliança, né? Então ela tinha uma renda de impostos e tal, muito boa. Então ela era uma cidade independente, certo? Ela tinha prefeito, certo? Tinha Câmara de Vereadores, tudo registrado. Estão todos os documentos arquivados na Brasilinha. Qualquer pessoa que quiser saber, é só pesquisar, certo? Então, ela era uma cidade autônoma, município era uma cidade, certo? Ela tinha tudo, ela tinha água, ela tinha luz, não era água encanada, mas cada um tinha a sua cisterna, certo? Ela tinha uma usina, né, para gerar luz, energia, e tinha sua vida própria, certo? Tinha um clube, tinha um aeroporto, que hoje não tem, tinha um aeroporto, tinha um avião, certo? Que servia a comunidade planaltina. Então era uma cidade autônoma, vivia com suas próprias pernas, certo? Não dependia de governo e não dependia da área federal. Recebia as verbas como todo município recebe até hoje, né? Mas ela tinha um grande município, certo? Um grande município produtor, né? Ela se abastecia com os próprios produtos, né? Plantados na área rural. Era grande produtor de gado leiteiro, de gado de corte, né? E aí por diante, ela era uma cidade independente, certo? Na sua visão, você acha que essa modernidade trazida por Brasília, quando se trata da relação entre a memória das pessoas e o território, houve uma certa mutilação? Normalmente quando há uma mistura, né, de culturas, há uma certa mutilação, certo? Como eu já disse, muitas vezes por bem, muitas vezes por mal. Para as pessoas daqui, né, os mais antigos, como minha mãe, minhas tias, meus primos e outras pessoas, parentes e amigos, essa mutilação foi assim, muito acentuada, né? Foi um baque, como se diz, né? Você sair de como se fosse assim, uma bela adormecida. Estava adormecida, de repente acorda, é um susto, né? Principalmente em questão de segurança, né? E até de poder, né? E de status, né? O status mudou. Uma pessoa que tinha uma casa como essa nossa aqui tinha um status, hoje em dia não tem mais, certo? Quem tem status é quem tem uma casa envidraçada, uma casa de laje, né? Entendeu?
Então, até a questão de status, isso prejudicou as pessoas mais antigas, certo? Eles se sentiram, assim, lesados, né? Uhum. Planaltina está dentro desse imaginário de defesa da mudança da capital. A pedra fundamental foi instalada em 22. Conte um pouco sobre sua mãe, sobre a pedra fundamental para nós. Minha mãe tinha 15 anos, né? E meu avô era Coronel Joaquim Marcelino. Era um grande fazendeiro, ele tinha 3 fazendas, ele tinha a Fazenda do Torto, ele tinha a Fazenda do Paranoá, certo? Era dele, e a Fazenda de Sobradinho. Na época não tinha transporte, né? Carros para levar a Planaltina não tinha, certo? Tanto é, se você ver a história, vieram carros para trazer a pedra fundamental e a comitiva, certo? Meu avô trouxe uma tropa, certo? Para quem quisesse ir de pedra fundamental a cavalo. Na história, ninguém nunca cita isso, né? Então, minha mãe conta que daqui de Planaltina, somente 5 mulheres foram à pedra fundamental. Por quê? Foi ela, a minha tia, chamada Isabel, que organizou lá, que meu tio era vereador, fez uma tenda para dar o café, o lanche para as pessoas. E ela fez esse lanche e levou no lombo de burros, dentro das bruacas, certo? Levou água, né? Nas mochilas de água, que era feita de couro, certo? E minha mãe conta que o sol estava muito quente e os coronéis levavam os seus cantis. Quem tinha cantil levava cantil, quem não tinha levava a água das borrachas, certo? Aí eles saíram daqui muito cedo a cavalo, né? Foram para lá. Chegando na pedra fundamental, ela foi inaugurada meio-dia, o sol estava muito quente. Aí eles tiveram assim um susto, porque falava assim, a pedra fundamental, eles pensavam que era uma pedra, né? Chegou lá, quando tirou o pano branco, era um obelisco, não era uma pedra, né? Mas mesmo assim, foi hasteada a bandeira, cantado o hino nacional, e os coronéis puxaram os seus revólveres e deram uma salva de tiros, né? Comemorando a inauguração da pedra. E foi isso a inauguração da pedra fundamental. Essa parte assim não está na história, certo? Só está na história o pessoal que veio, o pessoal que foi. Aí eu perguntei à minha mãe assim, a senhora não assinou a ata? Ela falou, meu filho, naquela época a mulher não assinava nada, não. A mulher nem votar, não votava. Que tinha 40 assinaturas nessa ata, né? Só de homem, né? Só homem, né? Pois é. Tem algum outro assunto assim importante que você quer incluir nessa narrativa aqui que eu não abordei? Chico, eu queria ressaltar assim, que Planaltina tem sua história, certo? E Planaltina tem suas pessoas que contam essa história, certo? Então, o que está acontecendo em Planaltina? Vem pessoas de fora, certo? Criam-se um grupo imaginário, certo? Cria-se um grupo fictício e, em nome desses grupos, eles querem modificar a cultura de Planaltina, modificar o nosso patrimônio. Dizem assim, nós somos amigos do patrimônio, nós somos não sei o que do patrimônio, certo? E começam a querer, certo? Modificar, certo? As coisas aqui do nosso setor tradicional, do nosso setor histórico. E com o apoio do IFAM, certo? E o apoio da Secretaria de Cultura, que também não conhecem, são alheios à nossa história e não se dão ao trabalho de fazer uma pesquisa, certo? Eles querem apenas estarem lá ocupando seus cargos e recebendo seus salários. E pegando o dinheiro do FAC, pegando o dinheiro da cultura, vamos investir. E esses grupos também que não têm conhecimento da história, que nunca fizeram pesquisas, certo? Que não vão nas pessoas que conhecem, em locos, entendeu? Não fazem um trabalho em campo, certo? Vão lá e falam, Planaltina é assim, assim, assado, uma história fictícia criada das suas cabeças, contada às vezes por muita gente que nem é daqui, que não tem raiz. Isso não é que eu seja contra, mas eu acho que tem pessoas que têm raízes aqui, pessoas que nasceram aqui, como eu e outras pessoas, eu acho que mereciam um pouco de
atenção. Por exemplo, eles estão com um projeto agora para fazer revitalização. Nós entramos com a nossa associação, né, Amigos do Setor Tradicional, e contestamos várias coisas, certo? Até hoje a secretaria nunca deu um ok. Por quê? Porque eles querem trazer o empreendimento Paulo Otávio, certo? Para aqui para dentro. O que vai prejudicar, não somos contra, mas sabemos que esse empreendimento vai levar, talvez, até falência de vários comerciantes, certo? Porque quem tem poder é quem manda. Quem tem poder, hoje em dia, é que faz, né? E vocês sabem que é uma organização poderosa, certo? E eles querem interferir aqui porque tem uma multa para se pagar. E eles querem a qualquer custo investir aqui dentro do setor tradicional, entendeu? Para ressarcir essa dívida. O que é errado, Chico? A gente tem que olhar. Eles nunca consultaram, nunca fizeram uma pesquisa com os moradores aqui da praça para saber. Eles querem tirar esse parquinho daqui e levar ele lá para o outro lado. Qual é o sentido disso? De gastar dinheiro, não é? De pegar esse dinheiro e falar, nós fizemos isso, certo? O pessoal é contra fazer aqui 3 quiosques, certo? Qual é o sentido de fazer 3 quiosques aqui e tirar o parquinho? Existe alguma justificativa? Não existe, certo? O parquinho está bem servido aqui, o parquinho é frequentado, então quer levar para o outro, mudar a destinação, tirar de um lado e passar para o outro. Qual é o sentido de você tirar um lugar daqui e pôr aqui? Na mesma praça. Não existe, certo? E outras intervenções que eles querem fazer aqui, certo? Então nós fizemos um projeto, um relatório, mandamos, e até hoje eles não deram. Teve uma audiência pública, o pessoal tudo foi contra, a maioria, só as pessoas que estavam do lado deles lá, o administrador, que reuniu um grupinho lá para falar contra, mas se você olhar a audiência pública, você vê que a grande maioria, as pessoas que conhecem a história de Planaltina foram todas contra o projeto deles, certo? Então, nós até chamamos, em vez de ser a noite da vitória, a noite do tombo, que eles não esperavam que tivesse tanta reação, eles pensavam que ninguém fosse contestar, e tudo PT saudações, e começaria a fazer o projeto deles, certo? Mas nós intervimos e estamos atrás, certo? Então, no seu entender, tem uma disputa de narrativa nessa relação entre a identidade, a memória e o território em Planaltina, e que isso acaba afetando a consciência de pertencimento das pessoas, porque os elementos simbólicos que representam essa cultura, de uma certa forma, podem ser alterados nessas intervenções, é isso? Isso. Inclusive, nós fizemos, no nosso relatório, nós fomos nas casas de todos os moradores aqui, todos assinaram. Todos assinaram contra a proposta não de revitalização, a proposta que eles apresentaram. Certo? A proposta, assim, a proposta descabida, certo? De transformar ruas que não passam bicicleta em ciclovia, certo? Eles não fizeram uma pesquisa, uma das coisas que eu questionei, vocês fizeram uma pesquisa? Pelo menos ficaram 1 hora nesse local, saber quantas bicicletas passam, certo? Fazer pista para cego. Vocês têm uma estatística de quantos cegos tem aqui em Planaltina? E de quantos cegos visitam aqui? Não tiveram resposta, porque não tinha. Então, um trabalho aleatório, um trabalho para justificar o dinheiro que se deve empregar, certo? E aí não tinha um projeto de fiscalização, de manutenção, porque vocês veem essa praça aqui, é um lixo, certo? Ela virou um canil, certo? A grama tomando conta, né, do espaço, sem podar, folhas no chão o tempo todo, as calçadas todas rachadas, todas caídas, inclusive trazendo risco, né, para a população mais idosa e para as crianças, e por aí vai. Então não adianta você fazer um projeto se você não tem um projeto de manutenção e de fiscalização, certo? Você tem que ter um projeto de manutenção nacional. E nós apresentamos no nosso relatório uma proposta, certo? Para manutenção e para fiscalização.
Isso pode ser por uma empresa e essa empresa ter um desconto no seu imposto de renda, no seu IPTU, no seu IPVA, certo? No seu ICMS, certo? Então, eles não fizeram isso. Diante desse contexto todo, qual a mensagem que você, como morador nativo de Planaltina, deixaria para as gerações que no futuro ainda vão morar nesse setor tradicional? Qual seria a mensagem de reflexão sobre isso? Para respeitar a nossa história. O respeito é a base de nossa convivência. Se não se respeita a história, se não se respeita a memória, nós não temos futuros, certo? As nossas crianças não vão ter um futuro, né? Nós temos que ter respeito. A principal palavra é respeito. Vamos respeitar, certo? Vamos respeitar a memória, vamos respeitar nosso patrimônio, vamos respeitar as pessoas que aqui estão e que sabem das coisas. Só isso. É o respeito, certo? Muito bom. Uma pergunta. Embora você seja poeta e escritor, mas aqui é um roteiro padronizado, eu vou ler a última pergunta. Se você se imaginasse um escritor e tivesse que escrever um livro sobre a sua própria história, aqui como morador do setor tradicional, como a gente encerraria essa entrevista agora? Falando de quê e sobre o quê? Eu falaria exatamente o que a gente falou nessa entrevista, certo? Eu falaria sobre a memória da minha cidade, para que ela não se dissolva no tempo, certo? Eu falaria sobre as tradições, certo? As tradições religiosas, as tradições culturais, né? Eu registraria essa parte, Chico, certo? Que não tem registro sobre isso, certo? Tem coisas, certo? Facetas, mas uma descrição concisa, certo? Verdadeira, não existe. Fazia um levantamento dos edifícios, certo? Dos edifícios que marcam, né? O início da nossa cidade, que tem muitos aí que têm características ainda. Eu fazia esse levantamento, certo? E faria um livro referente à memória de Planaltina. Seria isso? Seria assim, Reminiscências de Planaltina. Que coisa boa, muito bom. Obrigado, viu, seu Adenir? Não, seu Adenir não, arquiteto Adenir. É verdade. Eu falei para você, o Senhor está no céu e eu não estou no céu ainda. Verdade. Ainda vou demorar muito para chegar lá, se Deus quiser. Graças a Deus, obrigado. E eu queria agradecer você, né, por ter me escolhido, né, e que a gente sempre trabalhou junto, embora muitas vezes tenhamos ideias diferentes, mas não são contraditórias, né? Que cada um tem a sua, né? Mas eu agradeço muito a sua gentileza, certo? De ter me escolhido, certo? Então não é você que tem que agradecer, eu que tenho que te agradecer, certo? Por ter me escolhido, porque tem muitas pessoas que você poderia ter escolhido e você me escolheu, não sei qual motivo, mas eu fui escolhido, eu tenho que agradecer. Muito obrigado a você. E a amizade continua, porque juntos somos maiores e melhores. Com certeza. Então, muito obrigado. Então, Adenir José de Oliveira Souza. Adenir intitulado Adenir Oliveira. Ok, obrigado. Bom dia. Bom dia. Bate-papo ao vento. Eu fiquei curiosa, tá vendo? Fiquei curiosa ali. Você falou que você teve com Oscar Niemeyer. Você teve com Oscar Niemeyer para pegar recomendações sobre a reforma da igreja. Sim. Quem que você conheceu desse pessoal que acaba que, quando o Brasília vai para um palco, aparece nessa história, né? Mais ligada a... Acontece o seguinte, eu tive com Oscar Niemeyer, mas eu trabalhei na coordenação de arquitetura e urbanismo, onde eu tive meu primeiro emprego público, certo? E ele era presidente do Conselho de Arquitetura. Certo? Então a gente estava sempre em contato, certo? Ele, com o Lúcio Costa, com as filhas de Lúcio Costa, a gente sempre estava com contato. Aí quando a gente foi fazer essa reforma, a gente achou por bem ir lá, né, fazer uma consulta, porque por respeito, né, porque todas as pessoas deveriam fazer e que não fazem hoje em dia, certo? Não tem, como eu falei ali para o Chico, respeito. A gente tem que ter respeito a tudo, a criança, ao idoso, ao profissional, né? Então,
como eu vou fazer, por exemplo, uma intervenção num prédio em que o autor ainda é vivo, certo? Eu tenho que consultar. Olha, nós vamos fazer essa intervenção, o que você me diz? Está precisando de reforma? O que você Deixa eu saber me diz? de uma coisa. Eles eram acessíveis? Eram. Porque Juscelino disse que era super acessível, que ele chegava... O Lúcio Costa, ainda mais do que o Neymar. A casa do Lúcio Costa, essa minha casa aqui, é um brinco perto da casa dele. A casa dele, para você entrar, você tinha que ficar saltando livro. Era livro no chão, livro aqui, coisa ali. Você tinha que tateando. Você já viu uma foto dele sentado no sofá bem velho, rasgado, assim, a casa dele, a casa dele era uma zona, certo? Aí, para você sentar, você tinha que tirar um livro, um trem, uma coisa que estava em cima, sabe? Mas ele era muito Isso no Rio de Janeiro. Isso no Rio de Janeiro. Isso muito acessível. E o Neymar era mais, assim, mais na dele, mas era assim, uma pessoa muito educada, certo? Uma pessoa que não tinha, a fama não chegou a tornar diferente das pessoas, certo? Eu, como era arquiteto bem mais novo, né, do que ele e tal, e ainda naquela época um pouco sem experiência, porque ainda não tinha feito vários trabalhos, né? Ele me tratou como igual, né? Aí falou, não, você tem a capacidade para fazer, pode fazer. Mas ele era informal, para ter uma relação boa? Não, eu confio em você, Depois que a gente conversou, pode fazer. Eu falei, não, mas eu queria saber a porta, que essa porta é assim, assim, assim. Eu queria saber as janelas, que as janelas estão, eu levei foto, né, estão assim, assim, assim. Aí ele, não, essa porta... Qual que é essa igreja? Hã? Qual que é essa igreja? Igrejinha de Fátima, da Nossa Senhora de Fátima. Aquela da 878, né? 378. Aí ele me deu. Eu falei, eu quero saber, principalmente a porta, as janelas, né? Que são as janelas assim, que elas eram de vidro, elas eram inteiristas de vidro, com vidro suíço, né? Aí, mas tinha quebrado tudo. E eles tinham colocado umas portas de metalon, né? Aí ele falou, não, você vai substituir essas portas. Aí naquela época tinha os vidros, né? Já tinha vidros coloridos. Você vai pôr um vidro azul, certo? Que tem, canelado, certo? Me deu toda a especificação. E esse pessoal... E falou, eu falei, Neymar, a gente tinha chamado ele mestre Neymar, eu queria saber sobre caíram vários azulejos lá. Ele falou, você vai contactar uma fábrica, só tem essa fábrica desse tipo em São Paulo. Você vai contactar e mandar. Você tira uma amostra de um azulejo, tira um e manda. Tem uma coisa, só que eles não fazem iguaizinhos, porque tinta só mistura. Você faz uma mistura para fazer, por exemplo, 1000 azulejos. Aqueles 1000 azulejos saem igualzinho. Aí se você for fazer mais 1000, aí pode ter um pouquinho de diferença, porque a quantidade nunca é igual, né? Você misturar corante, né? É diferente. Aí, não. Esse pessoal andava por aqui? Aí ele me deu, eu encontrei uma firma, ela fez os azulejos. Você pode ver, se você for lá, com os azulejos um pouquinho mais escuros, certo? Umas andorinhas um pouquinho mais escuras. Foi feita por mim. Orientada por ele. E a Fundação Atos Bulcão, o seu ainda nem existia nessa época, né? Quem? A Fundação Atos Bulcão nem existia nessa época. A fundação? Qual fundação? A Fundação Atos Bulcão? Não existia ainda. Nem existia. Não existia. Então, meio que Atos Bulcão devia cuidar de várias coisas ele próprio, né? Dele próprio. Ele contactar as pessoas, as fábricas. E o Atos Bulcão também era muito educado. Ele era mais fechado, não é? Ele era mais reservado. Mas era muito educado, muito acessível. Era um cara assim. Ele ia da casa dele, que era ali na W3 Sul, ali, não sei se era 711, por ali, 12, ele ia de pé até a igrejinha, certo? Todo tempo eu falava para ele, Atos, ele nem chamava ele de doutor Atos, nem senhor Atos, nem nada. Ele não era doutor, ele era paisagista, né? Atos, vem aqui, dá uma olhada, dá uma força aqui para nós. Toda semana ele passava lá. Aí ele falou, essa porta eu vou desenhar e eu vou mandar fazer.
Aí a firma paga. Aí eu combinei com a firma, né? Ele vai mandar fazer para o marceneiro dele, ele tem. Aí eles concordaram e ele mandou, ele entregou a porta prontinha, né? Prontinha. Deixa eu perguntar outra coisa, mudando de assunto. O senhor falou que não tinha plástico na época da sua infância. E que os pais faziam uns carrinhos para os meninos. Não tinha essa indústria de plástico. O que vocês brincavam mais? Nós brincávamos, olha, a gente brincava. A gente fazia carrinho de lobeira. Você conhece lobeira, né? Lobeira planta? Aquela fruta. Né? A gente fazia, furava de carro, os pais da gente faziam, punham nela. Fazíamos carrinho de carretel. Então o carrinho de lobeira apodreceu depois de um tempo, né? Apodrecia, mas o bom era isso, que apodrecia, você estava sempre fazendo um novo. Certo? Gostou da minha pergunta, né? Gostei. Fazia de carretel, certo? Fazia de como é que chama? Fazia... Tinha fruta de jatobá, a gente fazia. Fazia de manga. Fazia a manga. Pegava a fruta de jatobá, botava uns pauzinhos secos lá, que era o boi, né? Fazia também, sabe de quê? Fazia de manga. E a manga, você põe o chifre, põe os pés, né? Fazia de manga. A gente fazia curralzinho nos quintais grandes, né? Fazia as cerquinhas, entendeu? E tinha assim, tem uma parte, eu não sei se você já viu, o osso da vaca e do porco, tem uma parte que parece com o animal, né? A gente tinha coleção. O boi é um osso maior, assim, ó, certo? A vaca é um osso menor. E o cachorro é um osso assim, a gente fazia. Certo? A gente brincava com isso. O ossinho já vem com a forma do bichinho? Não é igualzinho, mas parece, assim, dá uma lembrança, certo? Dá para você identificar o que é o macho, o que é a fêmea, o que é o cachorro, entendeu? Certo? Então a gente brincava com isso, certo? A gente fazia também de peças de carro, né? Peças velhas de carro, a gente fazia. Os pais da gente faziam pra gente, né? E aí ensinava a gente a fazer. Né? Porque não tinha um monte de loja de brinquedos. Não tinha negócio de fazer. E fazia de madeira também, carrinho de madeira. Eu tinha até um carrinho de boi aqui. Né? Ah, não. Se fosse dessa época, eu ia querer tudo de fruta. Feito. No final, você come. Eu tinha um carrinho de boi. Brinca, já lancha nem mesmo agora. Certo? Aí os pais faziam pra gente, então a gente acabava aprendendo a fazer, né? E plástico, era muito plástico. Por exemplo, boneca das crianças, das meninas, eram feitos de pano, né? De pano. Aquelas bruxas, né? E as mais sofisticadas era o corpo de pano e a cabeça de borracha. Não era de plástico, era de borracha, certo? Mas era sofisticação e tanto, né? Inclusive a chupeta que a gente chupava era de borracha. Ela não era de plástico. Ela era de borracha, certo? Era uma borracha vermelha que tinha, né? Então não tinha. A gente fazia bola de borracha, né? Tem uma fruta aqui chamada mangaba, que ela dá o leite, né? Você ia juntando o leite e fazia as bolas de manga de borracha. Olha! De leite de mangaba. Certo? Bola de leite de mangaba. Bola de leite de mangaba. Mas você chegar a fazer umas bolonas grandes? Ia juntando. Aqui tinha muito, né? Você ia cortando e juntava, fazia de leite de mangaba, certo? E brincava das brincadeiras de pique-esconde. À noite você podia ficar brincando aqui na praça, vinha o pessoal brincar essa praça aqui, ia brincar. Tinha a igrejinha ali, né? O pessoal vinha para a igreja e ficava brincando, certo? Pique-esconde, queimada, roda, a menina ficava brincando de roda. Criança hoje não tem infância, é só no WhatsApp? Clicando no celular, Só. As mães podiam deixar os meninos brincar o tempo todo, porque não tinha bandido, não tinha assalto, não tinha nada. É verdade. Então ficava. Quando o senhor anda assim por Planaltina, qual que é o lugar que mais dá uma nostalgia, assim? Saudade. Nostalgia, saudade da infância, que você tem uma lembrança boa. Aqui tinha um campinho de futebol, aqui eu encontrei minha primeira namorada. Não sei. Olha, o campo de futebol daqui tinha 2 campos. Era ali mais ou menos onde é que é a rodoviária, que era o campo de futebol, né? Aqui tinha time, teve jogador até que foi para profissional. O filho do Adonir,
que é meu primo Íris, ele jogou no Bangu, certo? Depois foi para um time do Chile, de lá ele casou com a filha do técnico, voltou para cá, certo? É um profissional. E você gostava de jogar? Era campo de saibro, né? Que não tinha esse negócio de campo de grão, não, campo de saibro. E ali onde é que é, você quer ver? Ali o posto de gasolina que tem ali, logo abaixo tinha um campo só para jogar futebol de salão. Né? Ele também tinha jogadores excelentes aqui, disputava campeonato entre Lusiânia, Formosa, Cristalina, entendeu? E o senhor gostava de jogar? Gostava. Eu fui do time de... Eu tinha até uma foto aqui, não sei onde é que tá. Eu fui do time eu fui, mas não nessa época. Eu já fui quando eu fiz o ginásio aqui, que eu fiz o ginásio na escola paroquial. Se chamava o ginásio industrial. Então, eu fui do time profissional daqui de vôlei. De vôlei. De vôlei. A gente competia nos jogos estudantis, né? Eu tenho várias medalhas que estão jogadas por aí. É mesmo? Que era a medalha de ouro. As medalhas de ouro, só que elas não eram de ouro, né? Naquela época não era de ouro, não. Hoje elas são de ouro mesmo, né? Agora aquela não era de ouro, não. Elas enferrujavam tudo. Isso era bom? Era. E tinha um clube ali, onde é que é o restaurante ali, subindo aqui na Goiás. Não sei se você conhece, você sabe ali onde é que era, né? Sim. Então o clube, tinha aquele clube que era frequentado por todo mundo. Né? Então, domingo à tarde, o que a gente fazia? Ia para lá, tinha 2 mesas de ping-pong para a gente jogar ping-pong. Né? E tinha a hora dançante, chamava hora dançante. Começava 4 horas e terminava 7 horas da noite. Todo domingo? No domingo. Não todo, né? De vez em quando? Todo domingo. Todo domingo Que hora que era? Era de 4 a 7. E que idade mais ou menos tinha? A gente era adolescente, era mais os adolescentes, 16, 17, 18, entendeu? E o que tocava? Hã? O que tocava? Musiquinha de dançar juntinho? Não, tocava jazz, né? Naquela época era jazz, né? Mas era jazz, música caipira, né? Mas era valsa. E é homem e mulher? Homem e mulher. Sabe como é que era na minha adolescência? Eu não fui muito não, mas tinha umas matinês. Todo mundo tava dançando a música agitada, né? Aí quando dava a música lenta, todo mundo corria pra parede e encostava. As meninas, né? Para os meninos escolherem. Era tipo isso? Então ficava assim, né? Existia aquele respeito, né? Hoje em dia não existe mais. O respeito dos rapazes com as moças, né? E tal, né? Todo mundo tinha o respeito de chamava para dançar, você tinha que convidar a moça para dançar. Você quer dançar comigo? Se ela não quiser falar, não. Ela nunca fala, não quero dançar com você. Eu estou cansada, hoje eu não estou dançando. Então você já sabia que ela não queria. Era a maneira educada de não querer, né? Era um respeito. Era um respeito. Eu chamava você. Que tipo de dança vamos dançar essa parte comigo? Falava uma parte. Vamos dançar essa parte comigo? Eu falava, agora eu estou cansado. Eu dancei muito, eu estou cansado. Obrigado. Depois, outro dia eu danço com você, entendeu? Aí você já sabia que ela estava se dispensando, que ela tinha um pretendente para dançar. Ninguém brigava, ninguém achava ruim, certo? Não tinha negócio de estar puxando o braço, vamos, tal, assim, certo? Eu tô querendo imaginar que tipo de dança que vocês estavam dançando. Se era mais... Tinha o iê, a gente dançava também, tinha o iê, o tchá-tchá-tchá, o rock, né? O rock. O iê, o tchá-tchá-tchá também dançava, foi da minha época, né? De adolescente. Tá. E eu queria perguntar para você a última coisa para a gente terminar, que você já deve estar cansado. Quero entender essa história de quando os candangos chegaram aqui, que era uma marada, né? Aquela candangaiada. O ciúme dos meninos, dos rapazes, tinha uma rivalidade. Porque às vezes você tinha uma pretendente ali, aí chega de 30 novos homens. A mulherada já fica atiçada porque é coisa nova, né? Como é que foi isso? As mulheres tornaram-se poderosas nessa época, né? Porque tinha muito homem e pouca mulher, né? Então elas tinham por onde escolher, né? Então elas tinham quem escolher, que anteriormente não tinha, ou você casar, ou você namorava com a prima, ou com a vizinha, ou com a conhecida, certo? E
quem escolhia eram os homens, certo? Quem escolhia. Aí, nessa época, as mulheres passaram a ter, assim, uma certa independência, certo? Porque elas que escolhiam, certo? Porque tinham muitos pretendentes. Elas não namoravam e não casavam com qualquer um, ou com o cara que o pai e a mãe achavam bom, entendeu? Elas começaram a escolher. E os rapazes, então, o que aconteceu? Ficavam com ciúmes, porque eles ficavam, né? Muitas vezes eles não eram escolhidos. E eles não eram novidade. Entendeu? Então, tanto é que, nessa época, a maioria das meninas casaram com os candangos, né? A Coraci, né? A irmã da Coraci, a Dora, certo? A Laide, Tudo casou a Ariostina, Fátima, elas todas casaram. Neda, as meninas da Dona Morena, tudo casaram, as meninas da Dona Judite. E sobrou alguma para os nativos? Todas casaram com ou policial, né, a maioria, porque vieram os policiais para aqui, né, criou, certo? Então era um ótimo partido. O policial era desejado, valia. Era um ótimo partido, porque tinha salário, tinha tudo, sabe? Era fixo. Né? Então, a maioria daqui casou com... Eles andavam orgulhosos. Entendeu? E também era assim, uma pessoa de bem também naquela época, né? O policial era uma pessoa de bem. Exatamente. O policial naquela época não era bandido, não tinha policial bandido. Então era uma pessoa de bem. Né? Então todas elas casaram todas. Pelo visto, as mulheres foram todas para os imigrantes. E elas iam estudar em Brasília também, né? Então lá conhecia, né? Passando ali pela rodoviária, conhecia alguém, entendeu? Estava morando lá? Não, ia de ônibus. Aí conhecia o pessoal que estava lá. Conhecia o pessoal que estava lá. E muitas mudaram, né? Muitas famílias de Planaltina mudaram, exatamente para educar seus filhos. Venderam suas propriedades aqui, né? E foram morar lá, certo? Em Brasília. Você quer agora que eu desperte a curiosidade dela, para você entender? No projeto vai ter a biografia, que é o que você falou que eu gravei, né? Que o segundo gravou. E na outra parte do projeto, ela vai inventar um conto a partir dessas histórias todas que foram contadas aqui. Por isso que ela está curiosa com você. Tudo bem. É que eu sou mais lúdica. E dá para fazer um conto aí bom? Estou dando aqui então, já uns 5 contos. Era assim, no início, né, os pais tinham muito preconceito contra os candangos, porque não conheciam os rapazes, né? Mas com o tempo... Aí, rolou um desespero assim. Esse rapaz de fora, quem será? Será que é gente boa? Ninguém conhece a família. Porque a tradição, né, antes de Brasília, era família. Você tinha que conhecer a família. Isso, a origem, não interessa, né? Normalmente era assim, se a família era boa, o rapaz era bom. Nem que não fosse. Nem que entendeu? não fosse. Mas... Aí depois, quando vieram os candangos, ninguém conhecia. Como é que tinha rapaz que nem família tinha, né? Que veio trabalhar e tal. Aqui, não tinha pai nem mãe. Os pais ficaram lá no Nordeste, ficaram em Minas, ficaram no Rio, então não conheciam, certo? Mas, com o tempo, certo? Isso foi incorporando a cultura, certo? Essa parte de que a honestidade não está só na família, a honestidade está na pessoa, certo? No caráter da pessoa, certo? Aí os pais foram liberando, certo? Mas era assim, não adianta negócio de namorar na rua. O máximo que fazer era encontrar no clube lá, entendeu? De 4 a 7. 7 horas tinha que estar em casa, certo? Então não tinha esse negócio também de estar... indo sozinha para festa. Eu, por exemplo, acompanhava meus irmãos para as festas. Os 10 eram quantas mulheres? Tinha atrás, tinha que ir. E aqui, por exemplo, meu pai, a gente tinha os bailes, né? Que tinha música, tinha banda do Brasília tocar aqui, né? Então tinha bailes aqui. O que acontecia? Meu pai falava assim, minha irmã, eu tinha uma irmã que morava em Goiânia, e uma era freira, né? E a outra morava aqui, a Judite. Aí, o que aconteceu? A gente, pai, eu posso ir no baile? Pode. Que hora começa o baile? 10 horas. Tá. Então, você sai daqui 10h30. Aí saía 10h30. Não, aí, quando for, o baile termina que hora? Então, fala 2 horas da manhã. Então, quando for meia-noite, você vai embora. Ué, pai, mas meia-noite é a hora que tá bom.
Ele falava, festa é assim, a gente chega primeiro e sai exatamente na hora que tá boa, porque depois que ela tá boa, ela vai ficar ruim. E não sai na festa na hora que tá ruim, não, sai na hora que tá boa. É verdade. Então, meia-noite a gente tinha que estar aqui. Sim, tá em casa. Né? Nunca ficava até o fim da festa. E a filosofia era essa, a gente sai de festa na hora que tá boa. Né? Não vai deixar a festa ficar ruim para você sair. Né? E era assim, e todo mundo foi educado, né, nessa. Não era só Planaltina, né? A gente fala Planaltina porque a gente está falando só Planaltina, mas qualquer cidade do interior, até hoje ainda tem cidade do interior que é assim, né? Certo? E tem os lugares de encontro, tinha a praça ali, né, que era o lugar de encontro, tinha a rua João Quirino, chamava Rua do Vai e Vem. É mesmo? Aí como funcionava o vai e vem? Os rapazes ficavam na calçada e quem fazia o vai e vem eram as moças. Aí as moças de braço dado, né, uma com a outra, as amigas iam passando e os rapazes olhando, flertando, entendeu? Olha, uma de vez em quando olhava assim, ó, fulano tá olhando, fulano tá olhando. Aí olhava. Aí se você, né, você tava, né, eu tava olhando para você, tá? Aí se você correspondesse, quando você voltasse, eu dirigia você pedindo licença, tá? Eu posso falar com você, eu posso andar com você? Aí você fala, pode. Aí o que era? O namoro ia andando ao seu lado, sem pegar na mão, sem dar nada, só conversando. Certo? E era o vai e vem, então era lá. O vai e vem começava também tipo... O vai e vem começava tipo às 5, 6 horas da tarde. Essa cena. O vai e vem começava às 5, 6 horas da tarde e terminava umas 8 horas, certo? E ali era a rua do comércio. Então lá tinha bar, tinha um rapaz que ficava jogando sinuca, né, e tal, e tinha sorveteria, né? E não tinha lanchonete como eu ia, mas tinha uma padaria que o pessoal comprava coisa, né? Então ficava assim, você aceita um sorvete, né? Eu aceito. Eu aceito, certo? Aí conforme era uma hora comentário, olha, fulano aceitou aceitou sorvete de ciclano, entendeu? E assim, tinha as mensagens que a gente mandava. Eu nessa época era menino, mas tinha meus irmãos, mandava por alto-falante, tinha um alto-falante ali na praça, tinha um cara que tinha um alto-falante, certo? Então você pagava, eu pagava 50 centavos, né? Aí você pagava 50 centavos e escrevia a mensagem que você quer. Aí eu queria mandar uma mensagem para você, eu não punha seu nome, eu punha sua característica, a moça fulana de tal, de cabelos anelados, não sei o quê, que eu vi no vai e vem e tal, eu estou mandando o meu amor para ela e tal, era assim, entendeu? Dava as características sem citar o nome. Sem citar o nome da moça, não podia citar o nome da moça. Vai expor, né? Tal. Mas ele assinava no final. E nos bailes, a pessoa fazia um correio elegante, não sei se você já viu falar. Aí era o cartãozinho, né? Que a produtora do baile fazia e vendia aquele cartãozinho, né? 50 centavos. Aí você escrevia e mandava para a moça, certo? Aí no embaixo você põe seu amor oculto. Você não punha seu nome, certo? Aí mandava, tinha uma pessoa que levava, mas você não deixava a moça ver que era você que estava mandando. Pegava a maior discreta, a pessoa que levava, pegava o correio elegante, era uma... E se você gasta 50 centavos e o outro leva a fama? Aí ela respondia, né? Se ela quisesse alguma coisa. Eu estou esperando para te conhecer, não sei o que ela podia. E ele ficava tipo... no telefone. Só quem sabia quem era a moça. Um mandava, outra respondia. Quando ela não queria nada, não queria saber, ou desconfiava que era um cara que ela não estava afim, ela não respondia. Aí eu já sabia também, não mandava mais, entendeu? Fora os arranjos de família, quando chegaram os candangos e tudo mudou, eles devem ter trazido... Se eu te falar a verdade, teve muita moça balzaquiana que casou. Quando eles chegaram. Foi a sorte delas, entendeu? Que ela já estava passada da idade, né? Naquela época casava com 17, 18 anos, a moça estava com 22, 23, já estava balzaquiana, né? Todas casaram, não ficou nenhuma no Calitó. Só ficou no Calitó quem quis. Essa parte você gosta. Calitó. No Calitó é ficar solteira. Essa expressão da roça, lá em Formosinha. Nenhuma ficou no Calitó. Não ser mais atraente.
Nenhuma ficou para titia. É Calitó, E os balzaquianos? Balzaquiano, Calitó e titia. É verdade, eu lembro. Balzaquiano é velha. Mas deve ter os balzaquianos que não conseguiram uma mulher porque os candangos chegaram. Todas casaram, elas todas casaram. Não ficou nenhuma moça solteira aqui, só ficou Quem quem ficou pra quis. titio foram os caras. Todas casaram com candango. Porque eles também vinham de lá e vinham procurar aqui, porque sabiam que eram moças de família, entendeu? Sabiam que eram moças, certo? Como diz no ditado, não era de família, moça boa. Exato, certo? assim. Então sabiam que eram moças boas, entendeu? Correto. Então vinha mesmo se fosse uma moça mais velha, né? Eles não ligavam para isso, certo? Na Folia de Reis, a Folia de Reis vem desde a sua infância? Não, assim, existia. Aqui ela ocorre muito, desde Existia uma folia de reis aqui há muitos anos, desde a criação da cidade. Só que era uma folia de reis diferente, certo? Só girava à noite, com pouquíssimas pessoas, só com os foliões, entendeu? E pedia um pouso numa casa, chegava aqui em casa, vamos fazer um cantoria aí, você pode dar uma janta pra gente? Pode. Mas era o quê? Era 5, 6, no máximo 10 pessoas, aí você fazia lá na hora, eles esperavam, fazia um cantoria. Todo mundo tinha um rancho, né? Como a gente tem aquela área de serviço. A gente pode dormir lá? Pode. Você não tinha obrigação de dar colchão nem nada. Eles já traziam suas tragas, né? Dormia, no outro dia tomava o café da manhã e normalmente ficava. Dava só o espaço. Aí acabou. Com o evento de Brasília, essa tradição acabou. Como eu te falei, veio a modernidade. Aí vem a insegurança mesmo. E acabou com a tradição, né? Então, devido à aculturação, acabou. Aí, quando foi em 1986, eu vim aqui para Planaltina, já tinha formado, aí eu vim aqui para Planaltina ocupar um cargo de assessor de cultura, certo? Então, eu vim com o Brasil Américo. O entrevistador me convidou. Falei, Brasil, mas eu estou aqui. Eu, nessa época, eu tinha terminado de fazer a reforma da igrejinha lá. Falei, Brasil, eu estou aqui na posição legal, estou na Secretaria de Cultura, e ele também foi a firma que ele trabalhava que ganhou a licitação. Você sabe disso? Não, Deni, mas é nossa terra, vamos para lá, vamos ajudar lá. Aí eu vim, né? Aí chegou aqui, eu fiz esse projeto da praça aqui, né? O primeiro projeto da reforma do museu, pode ver lá que tem o Brasil Américo, 787. Eu tenho até foto aqui do Zé Aparecido, eu ao lado dele assinando um livro de frequência do museu, o dia que teve a inauguração, certo? Tem a foto aqui. Aí fiz o cenário da capelinha, tem a foto também, vou pegar e mostrar para vocês. A foto da inauguração ali da entrada, aí eu fui fazendo, vamos fazer as coisas. Então nós fizemos o muro da capelinha, fizemos aqui, reformei funções múltiplas, reformei o modo esportivo e criamos. Vamos reativar essas, né? Aí a Folia do Divino estava morrendo, certo? Nós criamos uma banda de música para cantar na feira, e reativamos a festa do Divino, que estava morrendo, certo? E falei, aí vamos criar essa Folia de Reis, vamos recriar essa Folia de Reis. Você já desapareceu nos anos. Desapareceu, ficou muitos anos sem ter. Na infância do De senhor? 60 até 86. Ficou sem ter. Você lembra de quando criança? Foi mais de 20 anos, certo? Sem ter. Foi 26 anos, né? 60 até 86, certo? E anteriormente já tinha, no início, quando começou Brasília também, ela começou a desaparecer, porque o povo ia trabalhar em Brasília e não estava mais interessado nesse tipo de manifestação cultural, né? Começou a surgir, foi cinema, certo? Aí veio a televisão, entendeu? Então, isso foi tudo descaracterizando a tradição, né? Então, como eu falei, certa modernidade tem prejuízos e tem valores, né? Então, um dos prejuízos foi isso, a tradição, né, de festas religiosas, de certas manifestações culturais, acabou, né? Aí nós vamos. Aí começamos, em 86, fizemos, certo? A Folia de Reis. Deixa eu pegar dá licença aqui.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.